Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 19. Hoje o capítulo é termodinâmica. Esta vai ser a nossa primeira aula sobre termodinâmica. O que é termodinâmica? Termodinâmica é a parte da física que estuda fenômenos ou sistemas em que ocorrem trocas de calor, transformações de energia ou então variação da temperatura. O que nós vamos estudar exatamente neste nível? Vamos estudar as transformações sofridas por gases contidos em recipientes fechados, submetidos a uma certa pressão, a uma certa temperatura e a um certo volume. Isto é o que nós vamos estudar aqui. Há muitas coisas que nós vamos aprender aqui. Vamos aprender a lei zero da termodinâmica, vamos aprender a primeira lei da termodinâmica. Fato curioso, lei zero chama-se lei zero porque ela foi descoberta depois de ter sido descoberta a primeira lei da termodinâmica. Os cientistas viram que a lei zero era fundamental, mas já tinham gasto o prefixo ou a numeração primeiro, então acabou sendo lei zero da termodinâmica. Vamos aprender as transformações termodinâmicas, que são transformação isobárica, transformação isotérmica e transformação isovolumétrica, que são transformações que envolvem variáveis ou grandezas de estado. Quais são as grandezas de estado? As grandezas de estado são pressão, temperatura e volume. Então, vamos focar nestas coisas. No próximo slide, eu vou explicar estes três processos que trago aqui, essas três transformações. Vou explicar o que é uma transformação isobárica, o que é uma transformação isotérmica e o que é uma transformação isovolumétrica. Assim como também vou trazer uma equação que é uma equação fundamental, chama-se equação dos gases ideais. Então vamos começar por aí. Ok, agora nós vamos começar por estudar a equação de estado dos gases ideais ou perfeitos. Equação de estado dos gases ideais ou perfeitos. Vocês vão ver esta equação muitas vezes, até vai virar um mantra. PV igual a nRT. Memorize essa equação porque vai aparecer muitas vezes. Eu acho que é uma das equações que achei mais fáceis durante o tempo em que eu era estudante, porque parecia uma música até. Esta equação descreve o estado de um gás ideal e ela foi escrita ou elaborada ou derivada por um cientista francês chamado Clapeyron. Na verdade, esta equação chama-se equação de Clapeyron. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é mais famosa pelo nome de equação de estado dos gases ideais. Ela foi uma generalização de equações ou leis de 4 outros cientistas, dos quais um deles é o Boyle, outro deles é o Charles Avogadro e um outro cientista que eu não consigo pronunciar o nome dele. Essa equação é muito importante para o desenvolvimento de máquinas térmicas. Agora, vocês estão aqui a me ouvir, gás ideal, gás ideal. O que é um gás ideal? Basicamente, um gás ideal é um gás com propriedades físicas perfeitas. Por exemplo, as colisões que acontecem entre as partículas que compõem o gás são perfeitamente elásticas. As forças entre as partículas que compõem o gás são desprezíveis, tirando o caso de em situações de colisão. O que são coisas que na vida real não acontecem. Mas assumindo essas coisas e tendo o gás como ideal, é mais fácil estudar e depois fazer aproximações para gases reais. Então agora nós vamos ver exemplos em que para nós podermos resolver precisamos usar esta equação. Então, nós temos este exemplo, que eu tirei de um dos exames da 12ª, diz o seguinte: calcula a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 moles de um gás A e 2 moles de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 Kelvin e o volume é de 15 litros. A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os dados do nosso problema. Então, nós temos um recipiente que tem 2 gases diferentes. A quantidade da matéria é a soma da quantidade de cada um dos gases em moles. Então, se temos 3 moles para um primeiro gás e 2 moles para o segundo gás, significa que o número total de moles é 5. Para o conteúdo que está dentro do nosso recipiente. Depois, obviamente, a temperatura é de 300 Kelvin e o volume é de 15 litros. Vocês lembram que eu vos ensinei numa das aulas que o litro não é unidade de volume no sistema internacional e no slide anterior também eu vos expliquei que dizer litro é a mesma coisa que dizer decímetro cúbico, que fica mais fácil para nós transformarmos para metro cúbico. Só precisamos voltar uma casa de 3 algarismos. Então, para que este volume fique no sistema internacional, ele vai multiplicar por 10 elevado a menos 3. Está certo que este valor aqui não está corretamente escrito em notação científica, mas o que nós precisamos garantir é que no resultado final a gente escreva bem.
Então, o volume nas unidades do Sistema Internacional é de 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Agora nós queremos o quê? Queremos a pressão atmosférica. Então, a equação fundamental, ou a equação de estado para os gases ideais que acabamos de aprender, qual é? É PV igual a nRT. Então, se nós quisermos a pressão, ela vai ser igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura sobre o volume. O que faltou escrever aqui nos dados é a constante universal dos gases, mas nós já vimos no slide anterior que é 8,31 e a unidade do Sistema Internacional é Joule por Kelvin mol. Então, desde que a gente conheça este valor, mesmo não escrevermos nos dados, não tem problema, porque nós já sabemos qual é o valor. Então, a pressão vai ser o que agora nós só precisamos substituir e calcular. 5 vezes 8,31 vezes 300 sobre 15 vezes 10 elevado a menos 3. Se vocês prestarem atenção, nem precisamos de máquina para fazer isso aqui. Porque este 3 com este 5, se a gente multiplicar dá 15 e cortamos com isso aqui. Então, este 100 multiplicado por 8,31 é só deslocar a vírgula duas vezes, ficamos com 831. Mas quem achar que deve usar máquina, pode usar máquina. É um cálculo fácil de fazer mentalmente. Temos 831 vezes 10 elevado a 3. Por que 10 elevado a 3? Porque este 10 aqui estava no denominador. Agora ele vai passar para o numerador porque já fizemos estes cálculos aqui e vai ficar com um expoente positivo, pelo fato de ter saído do denominador para o numerador. Isto está em unidade do Sistema Internacional. Por quê? Porque todos os nossos dados também estavam em unidade do Sistema Internacional. Só que as opções que o exame nos apresenta estão em atmosfera. Na nossa aula anterior, também ensinei como é que se transforma de atmosfera para Pascal. Isso no capítulo da hidrodinâmica. Uma atmosfera são 101.325 pascais. Então, se a gente quiser transformar de Pascal para a atmosfera, façam regra de 3 simples. Era só levar um número e dividir, mas algumas pessoas não vão entender o que aconteceu. Então, X, que é este valor que nós queremos converter, são 831 mil. Este 10 elevado a 3 é 1000, não é? Pascal. Então, se eu quiser descobrir este valor aqui em atmosfera, vou fazer o quê? Vou fazer produto dos meios, jogar lá produto dos 30. Então, vai ser esse vezes este sobre este. Já que aquilo ali é 1. Já podemos ignorar essa multiplicação por 1. Fica 831 mil dividido por 101.325, o que nos leva ao resultado de 8,2 ou 8,2 de atmosfera, não sei como é que fica melhor colocado. E já está. Então, aplicamos esta equação aqui que estudamos no slide anterior. Agora nós vamos estudar as transformações termodinâmicas. Vamos começar pela transformação isotérmica. O que acontece com o gás contido no recipiente fechado quando estamos diante de uma transformação isotérmica? Pelo nome iso, depois térmica, nós já podemos ver que a temperatura vai ser mantida constante. Então, o processo, a transformação isotérmica é quando a temperatura é constante. Já podemos ver também aqui nos gráficos, mas eu vou deixar aqui destacado. A temperatura é constante. Então, o que acontece com a pressão e com o volume? Quando nós aumentamos a pressão, o volume diminui. Significa que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Este gráfico aqui mostra esta situação que eu estou a explicar. A pressão está no eixo Y e o volume está no eixo X. Este processo começa com uma pressão alta, vai para uma pressão baixa, enquanto que o volume está a aumentar. Ou, se dissermos que o processo está a acontecer na outra direção, ele começa com um volume maior, à medida que vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Então, também nós temos que reconhecer os gráficos da pressão em função da temperatura, assim como do volume em função da temperatura. É simples, no eixo da temperatura nós vamos ter uma linha reta, porque a temperatura não varia ao longo de todo o processo. Então, enquanto a pressão aumenta, a temperatura mantém-se constante. Enquanto o volume aumenta, a temperatura mantém-se constante. E a fórmula para resolver os problemas das transformações isotérmicas é esta. Vocês podem encontrar esta fórmula escrita de outra maneira. Qual maneira? Vocês podem encontrar ela escrita assim: P1 sobre P2 a ser igual a V2 sobre V1, porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Passando para a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a pressão é que é a grandeza constante.
Então, a pressão é constante e, neste caso, a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Isto significa que quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então, se este processo está nesta direção, o volume está a aumentar, a temperatura também está a aumentar. Ou se estiver na direção ao contrário, as duas grandezas estão a diminuir. O gráfico da pressão em função da temperatura, no eixo da pressão, que é o eixo Y, vai ser uma linha reta, porque a pressão é constante. E neste tipo de processo, aproveitamos logo para aprender a fórmula do trabalho realizado pelo gás, que é a área da figura que se forma no gráfico da pressão em função do volume, ou então é pressão vezes a variação do volume. E isso no processo isobárico. No próximo processo que nós vamos ver, que é o isocórico, por exemplo, vamos aprender que o trabalho realizado pelo gás vai ser igual a zero, porque não haverá variação de volume. Mas isso é spoiler para o próximo slide. Assim como eu disse que esta fórmula podia ser escrita desta maneira, esta fórmula também pode ser escrita desta maneira aqui. Volume 1 sobre o volume 2 a ser igual a temperatura 1, já que as duas grandezas são diretamente proporcionais, sobre a temperatura 2. Falamos da transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. Os três nomes referem-se à transformação em que o volume é uma constante. O volume é uma constante. Então, a fórmula que nós temos é esta aqui. Aqui também a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Quando a pressão diminui, a temperatura também diminui. Isto no recipiente que contém o gás ideal. Então, é importante nós também sabermos a representação gráfica das variáveis de estado. Pressão em função da temperatura, pressão em função do volume, assim como volume em função da temperatura. Já que o volume é constante, sempre que for no eixo do volume, vai ser uma linha reta. Aqui também vai ser uma linha reta, porque ele mantém-se constante. E neste tipo de processo, o trabalho realizado pelo gás vai ser igual a zero. Não se calcula a área da figura formada nem nada. É zero porque trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Esta fórmula também pode ser escrita da seguinte maneira. Pressão 1 sobre pressão 2 a ser igual a temperatura 1 sobre a temperatura 2, já que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, agora nós vamos resolver exercícios sobre os isoprocessos e vamos dar por encerrada a nossa aula. Exemplo de um exercício sobre uma das transformações. Olhando para o gráfico, antes de mais nada, mesmo que não nos digam que tipo de transformação é essa, nós temos que ser capazes de saber que quando um gráfico da pressão é em função do volume, esta configuração é um processo isotérmico. É importante que a gente saiba, por isso que eu dei os gráficos de cada processo no apontamento. Então, o exemplo diz assim: um gás ideal, em seu estado inicial 1, encontra-se a uma pressão PA e volume VA. Ao ser submetido a uma transformação isotérmica, o gás passa para o estado 2, em que a pressão B é igual a 0,8 vezes a pressão A. Qual é a relação entre os volumes A e volume B? E temos aqui as opções. Então, vamos lá. Temos os nossos dados, que temos a pressão inicial, neste caso, que é PA, porque o nosso estado inicial é o A. Depois temos o volume inicial também, que é o VA. Passamos para o nosso segundo estado. A pressão final é PB, que é o quê? Que é 0,8 vezes PA, como dado ali. E depois eles querem saber qual é a relação entre o volume inicial e o volume final. Basicamente, basta a gente conhecer o volume final. Muita gente fica a pensar que quando não nos dão dados numéricos, não nos deram dados, mas isso não é verdade. Qual é a fórmula para a transformação isotérmica que eu dei? Nós dissemos que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, o que é que nós dissemos? Dissemos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ok, então, vamos lá substituir. O nosso P1 é PA. O nosso V1 é VA. O nosso P2 é 0,8 PA. 0,8 PA. E o nosso segundo volume é VB. O que nós queremos? Queremos encontrar a relação entre este e este. Vamos lá isolar este aqui. Conforme nós podemos ver, o VA está sempre no primeiro membro. Então, vamos passar o PA para o segundo membro. Ficamos com VA a ser igual a 0,8
vezes PA vezes VB sobre PA. Eu já podia ter cortado aqui mesmo, mas eu, como conheço os meus alunos, sei que alguns não vão entender se eu cortar isto com este. Então aqui já podem entender, um está no numerador, outro está no denominador. Então VA vai ser igual a 0,8 VB. Conforme vocês podem ver, não temos essa alternativa ali. Isso não quer dizer nada. Algumas pessoas têm tendência a escolher alternativas que se parecem. Ah, vamos escolher essa aqui porque aqui diz 8, talvez eles falharam. Não, sempre que tiveres essa sensação, é porque precisas transformar o teu resultado. Este número decimal pode ser transformado numa fração. Todo mundo aqui sabe como se transforma um número decimal numa fração. Fica 8 sobre 10. 8 sobre 10 VB. Este número pode ser simplificado. Dividimos por 2 numerador e por 2 denominador. Passa a ser 4 sobre 5. Então, VA passa a ser 4 sobre 5 vezes VB. Então, agora podemos passar o 5 para este lado aqui. Vamos ficar com 5 vezes o volume de A é igual a 4 vezes o volume de B. Esta é a relação que existe entre o volume de A e o volume de B. Esta aqui já era suficiente se não fosse um teste de múltipla escolha. Mas como é um teste de múltipla escolha, precisamos chegar à alternativa correta, que é a alternativa B. Um exemplo de outro isoprocesso. Vamos ler o enunciado. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atmosferas em dia de frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius, se o volume e a quantidade do gás injetado permanecem os mesmos? O que isso significa? Quando o volume é constante, estamos diante de um processo isovolumétrico ou isocórico. Tiramos os nossos dados, temos a primeira pressão, a primeira temperatura, a segunda temperatura, estamos à procura do segundo volume, da segunda pressão, quando o volume for constante. Temos que transformar a temperatura para o sistema internacional. Por que não precisamos transformar a pressão? Além do fato das linhas estarem em atmosfera, a transformação da atmosfera para Pascal é meio de multiplicação de um certo fator ou divisão. Então, é simplificável na nossa fórmula. Enquanto que a transformação de temperatura é por meio de adição, que não é simplificável. Então, se eu trabalhar com Celsius, ainda que eu simplifique o Celsius com Celsius, por não estar no sistema internacional, vamos encontrar valores errados. Então, sempre temos que transformar a temperatura para Kelvin nestes exercícios. Então, no processo isocórico, qual foi a fórmula que nós vimos? Vimos que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, temos que P1 vezes T2 é igual a P2 vezes T1. Esta fórmula eu não tenho como memorizar para vocês. Vocês têm que saber memorizar esta fórmula. Então, se quisermos isolar a pressão 2, é só passarmos a temperatura para cá. Está a multiplicar, fica no denominador. Ficamos com pressão 1 vezes temperatura 2 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2. Já temos fórmula para pressão 2. Então, agora só precisamos substituir os dados e calcular. Pressão 2 vai ser igual. Qual é o valor da pressão 1? Aqui eu só troquei. Tudo que está no segundo membro ficou no primeiro, tudo que está no primeiro fica no segundo. Não há necessidade de trocar sinais. Pressão 2 vai ser igual a 4 atmosferas vezes 310 Kelvin sobre 280 Kelvin. Aqui vocês só precisam fazer esse cálculo aqui, seja por forma vertical, seja na máquina, como vocês preferirem. Isto vai dar 4,4 atmosferas. O que temos é a linha B. Já que está em atmosfera, ninguém pediu um sistema internacional, então vamos deixar assim. Então vamos ao último exemplo da nossa aula de hoje. Diz o seguinte: considerando que 2 metros cúbicos de um gás a 30 graus Celsius encontra-se no sistema termodinâmico isobárico, qual será em metros cúbicos o novo volume se a temperatura for elevada para 45 graus Celsius? Vamos tirar os nossos dados, temos o volume 1, temperatura 1, precisamos do volume 2 e conhecemos a segunda temperatura. Processo isobárico, a pressão é constante. O que nós aprendemos sobre a pressão constante é que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, volume 1 vezes temperatura 2 é igual a volume 2 vezes temperatura 1. Agora nós só precisamos substituir e isolar o volume 2. Para isolar o volume 2, passamos essa temperatura a dividir. Então, volume 1 vezes temperatura 2 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2. Já transformamos as nossas temperaturas para Kelvin e eu já expliquei no slide anterior porque nós temos que fazer isso. E como é que nós sabemos que isto é volume sem nos terem dito? Pelas unidades, assim como a temperatura. Vocês têm que saber as unidades das grandezas. Nem sempre onde vos dizer, isto é temperatura, isto é volume. Ok. Temperatura 2 é 318 e a temperatura 1 é 303 em Kelvin. É igual a volume 2. Agora só precisamos fazer este cálculo aqui. 2 vezes 318 a dividir por 303. Isto dá 2,09, que é aproximadamente 2,1. Algum problema aqui? Acho que queriam tirar arredondado para 3, mas este cálculo aqui dá 2,1, porque é 2,09. Provavelmente a pessoa que elaborou o exercício achou que aqui fosse 2,9 e arredondou para 3. Sem contar que a conversão correta é 273,15, coisas do gênero, mas o valor correto é esse aqui. Então, esta foi a nossa aula. Obrigado por ter assistido. Não deixa de pôr like no vídeo, compartilhar e se inscrever-se no meu canal. Até a próxima!